Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rogéria e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Era Vargas. Vamos começar? Para a gente entender a Era Vargas, a gente precisa voltar um pouquinho aos antecedentes da República Oligárquica. A gente precisa entender quais são os fatores que contribuíram para a crise e, consequentemente, à chegada do poder de Getúlio Vargas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que havia muitas fraudes durante a República das Oligarquias ou República do Café com Leite, como assim desejarem entender, mas todas são a mesma República, a República Velha. E aí a gente tem muitos acusações de fraudes, de compras de votos, em que as oligarquias mandavam tanto na esfera municipal, estadual, quanto na esfera federal. E isso fez com que, por muitos anos, dentro de um acordo entre os redutos de São Paulo e Minas Gerais, que os presidentes fossem escolhidos sempre por esses dois polos. Outro grande fator que vai promover a Revolução de 1930 vai ser o fato da quebra da Bolsa de Nova York, né? Porque os Estados Unidos, ele era um dos maiores compradores do café brasileiro. E com a queda econômica, com a crise que os Estados Unidos vai passar, os Estados Unidos deixará de comprar esse café produzido no Brasil, proporcionando uma crise no café. Então, existia um grande temor do que aconteceria com os cafeicultores, tendo em vista que eram os cafeicultores os que comandavam o cenário político nacional. E havia um acordo, porque o presidente em exercício era Washington Luiz, que o sucessor dele seria um candidato apoiado ou um candidato diretamente de Minas Gerais. Só que, pelo fato do café estar em crise, Washington Luiz rompe esse acordo e, infelizmente, passa a apoiar Júlio Prestes para candidato, que seria também um representante de São Paulo. E o acordo seria que o sucessor de Washington Luiz seria um candidato de Minas Gerais. Minas Gerais se sentindo extremamente traída porque perdeu a possibilidade de governar o país, e também porque percebeu que esse acordo, que por tanto tempo estava em vigor, tinha sido quebrado por Washington Luiz, decidem fazer uma forte oposição, criando a Aliança Liberal, convidando alguns candidatos de peso, alguns candidatos de nome, para fazer uma oposição ao candidato apoiado por Washington Luiz. Nesse caso, as pessoas convidadas vai ser Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, como candidato à vice-presidência, que era representante, um grande político, um presidente do estado da Paraíba. Então, eram pessoas que Minas Gerais acreditava que poderia fazer uma frente forte de oposição e derrotar o candidato de Washington Luiz e, consequentemente, Washington Luiz. A Aliança Liberal ela vai ter muitos apoios de alguns que pertenciam a esse movimento das oligarquias que se sentiram traídos por São Paulo, muitos tenentes, tendo em vista que teve um movimento tenentista que foi muito forte, né? Só que não conseguiu modificar a estrutura política, então os tenentes passam a apoiar e também muitos representantes de indústria. Só que nesse período vai ocorrer as eleições, a Frente Liberal vai ser derrotada e ainda em 1930 João Pessoa vai ser assassinado em Pernambuco, mais precisamente em Recife. E aí, com a morte de João Pessoa, tudo se leva a crer que não foi um crime político, mas como Getúlio Vargas ele era muito inteligente, muito articulado, ele conseguiu fazer com que isso passasse a ser um crime político. E isso fez com que ele se fortalecesse e que ele não permitisse, ele e todo o grupo que o apoiou, não permitisse que Júlio Prestes tomasse posse da presidência. E conduziram Getúlio Vargas provisoriamente à presidência da República. A era Vargas ela vai ser dividida em três períodos.
ela vai ser dividida em governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, sendo que o governo provisório vai ser de 1930 a 1934, o governo constitucional de 1934 a 1937 e o Estado Novo de 1937 a 1945. Nesse momento, nós vamos entender, resumidamente, como foi o governo dele. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é anular a Constituição que estava em vigor desde a proclamação da República, e ele já vai fechar as assembleias legislativas, porque existia uma forte intervenção ainda de uma estrutura oligárquica naquela política do coronelismo, naquela compra de votos. Então, ele queria fazer um governo extremamente forte e centralizado na pessoa dele. Então, ele vai derrubar todos os governadores, porque todos os governadores eles estavam totalmente associados às antigas estruturas políticas, e ele vai criar um grande problema, um grande impasse, porque ele vai nomear pessoas da sua confiança para governar os estados, que nesse caso serão conhecidos como interventores. E na maioria, esses interventores eles eram militares. Mas como ele vai ser um perfil populista, nós vamos ter também a preocupação dele de investir nos ministérios. Ele vai criar o Ministério do Trabalho, o Ministério da Indústria, do Comércio, ele vai criar as leis trabalhistas e ele vai proporcionar a possibilidade de voto feminino, voto secreto, que tudo isso vai ser muito importante para que uma gama da população o apoie e deseje que ele permaneça no poder. Dentro dessa perspectiva, o que é que a gente tem? A gente só precisa entender a lógica de que quando ele entra, ele rompe um processo e inicia um processo extremamente centralizador na pessoa dele, em que, por mais que ele tenha uma postura nacionalista, a gente verifica que ele vai deter muita influência e muito controle. Na próxima aula, a gente continua ainda falando sobre o governo provisório de Getúlio Vargas.